Coisa de Amigo, vamos falar sobre uma doença que é uma epidemia oculta, a leishmaniose. Tenho certeza que você aí de casa já ouviu falar, mas conhece pouco. Por isso, não saia daí, porque o nosso programa está no ar. Eu estou ao lado do Dr. Herbert Crave, que hoje vai nos falar sobre a epidemia oculta, essa doença leishmaniose. Tudo bem, Dr. Herbert? Tudo bem. Realmente é uma doença que é uma epidemia oculta que ninguém sabe dela, ninguém ouve falar e ela está por aí presente, né? O termo epidemia oculta foi até bem colocado, uma vez que é uma doença que avança para os centros urbanos, porque ela era de áreas mais externas às cidades, rurais, e é uma doença que está se aproximando dos centros urbanos sem que haja grandes sinais de que a doença esteja presente. Herbert, mas explica pra gente realmente o que é a leishmaniose. Basicamente, ela é uma doença que tanto acomete animais selvagens como cães, como o ser humano. É transmitida, ela é provocada por um protozoário que chama Leishmania, existem vários tipos de Leishmania, e a transmissão ocorre pela picada de um mosquito infectado. Dr. Herbert, esclarece aqui pra gente qual o sintoma que o animalzinho vai ter ao ser picado pelo mosquito. A doença ela pode se manifestar de duas formas. Você tem a forma cutânea, onde há o aparecimento de lesões na pele, em grande parte dos casos localizado na região de face, orelha, pescoço. Essas lesões são ulcerações, são buracos na pele, são feridas abertas que não cicatrizam. Então, rapidamente, depois que o mosquito picou, logo já começa a aparecer há quanto tempo? Existe um período que vai variar de cão para cão. Ele fica incubada, a doença fica incubada. Isso, para ter o aparecimento das lesões. E existe a forma chamada visceral. A diferença entre as duas formas é que a forma visceral você só percebe que o cão está contaminado quando ele já tiver muito, o termo é emaciado, é um cão magro com as costelas aparecendo. Quando você percebe os sinais clínicos no seu cão, no caso da leishmaniose visceral, a doença já está instalada. Já a forma cutânea não. Como existe o aparecimento de ulceração, feridas, então fica mais fácil. Então, muitas vezes você tem feridas na pálpebra superior e o proprietário nos traz o cão por causa daquele pequeno ferimento. Herbert, explica pra gente, então, qual é o tratamento adequado para um cão, para um animalzinho que está com a leishmaniose? Então, hoje a legislação, Simone, ela não nos deixa brecha para tratar o cão. Hoje a legislação obriga a comunicação do fato e o animal vai ser eutanasiado. Isso é sacrificado. Tem que sacrificar. E quem vai falar, vai comunicar? É o veterinário? O próprio veterinário é obrigado por lei. Então, assim como ele é obrigado a comunicar, ele é proibido. Existe uma resolução mais recente que proíbe qualquer tipo de tratamento para cachorro com leishmaniose. Hoje em dia existe uma discussão, um grupo de discussão, a classe veterinária está entrando nessa discussão para se evitar o sacrifício. Mas assim, entre a discussão e a normatização, que é a reforma ou modificação da lei, nesse período, até que uma lei nova seja feita, o veterinário é obrigado a comunicar e ele é proibido de fazer o tratamento. A gente não entra no mérito se deve-se ou não, se é justo ou não. Então, pela lei hoje, a lei obrigada, não nos possibilita fazer o tratamento. Quem não fizer isso está fora da lei. Você está à margem da lei, entendeu? Não discutimos aqui se isso é justo ou não. Simplesmente a lei diz. A gente está falando hoje como está no Brasil. Exatamente, a lei. exatamente. O pessoal aí de casa está vendo essa entrevista e fala, meu Deus, como que eu vou prevenir meu animalzinho da leishmaniose? A prevenção, ela se baseia em evitar que o cão seja picado. Se você usar uma coleira repelente de insetos, o mosquito não vai picar, você evita a transmissão da doença. Se você usar produtos Isso que eu ia perguntar, esses produtos que normalmente o pessoal de casa costuma usar, a gente usa, que é indicado contra pulgas, carrapatos, muita gente já conhece isso é normalmente usado, ele também previne ou não?
Na classe dos antipulgas é necessário que você que está em casa procure o seu veterinário e peça orientação. Essa é uma orientação técnica. Que não são todos, alguns deles produtos que a gente não vai falar o nome que aqui. Nós não vamos citar os nomes, que se prestam para esse tipo de tratamento. Mas uma outra coisa interessante para se falar, Simone, talvez uma dúvida de você em casa: por que eu não posso tratar meu cachorro? Por que o Ministério proíbe? Uma coisa bem polêmica que é complicado. Se eu tenho um animalzinho que eu amo tanto, só porque tem essa doença, a gente não vai querer. Então, com certeza a gente vai querer basicamente tratar. O que acontece é o seguinte: só existe uma droga que chama glucantine, que é usada e aprovada para o tratamento de leishmaniose. Sim. E existe a possibilidade da leishmania, que é o causador da doença, se tornar resistente à droga. Por quê? Porque à medida que você começa um tratamento e esse tratamento é descontinuado, a pessoa para, né? Vê uma melhora, para. Porque é muito normal, né? As pessoas tomam remédio. Melhorou, para o remédio. Exatamente. Isso é péssimo. Tá? Esse animal é aquele animal que pode gerar resistência. Então, o grande medo hoje dos órgãos de saúde é que, se você liberar o glucantine para utilização em cães, e uma pessoa irresponsável não faz o tratamento corretamente, pode ter resistência, e aí você passa a não ter o tratamento nem para o cachorro, nem para o humano, e nem para o ser humano, porque é a única droga, por enquanto, que nós temos. Existem trabalhos com outras drogas, com alguns tipos de medicamento, só que ainda não é confirmado cientificamente, através de vários experimentos, que eles são eficientes. Herbert, acaba de esclarecer então pra gente, para finalizar essa pauta tão importante, sobre a vacinação. Então, a vacina, ela é protetora. Existem 2 laboratórios que produzem essa vacina. Deve-se ter o cuidado de, antes de se vacinar, se fazer um exame para se detectar se o cão é portador ou não da doença. Porque depende do exame que você faz para diagnosticar a doença, a vacina pode dar falso positivo. Então é necessário que o veterinário proceda a um exame antes da vacinação. Esse exame tem que ficar guardado com você e você procede à vacinação. Feita a vacinação anual, o seu cão não precisa nem sequer usar a coleira repelente, ele está protegido da doença. Então é muito importante que você aí de casa vá até o seu veterinário e faça a vacina contra a leishmaniose. Ela pode ser feita a qualquer época do ano. Qualquer época do ano. Leishmaniose é um problema de saúde pública e eu tenho certeza que a gente teve a oportunidade de dar um pouco de esclarecimento aí para o nosso público. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Você sabe que ao andar de carro é necessário usar o cinto de segurança. E nossos animaizinhos de estimação? Pense na sua segurança e na dos seus animaizinhos também.